Galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Hoje a gente tem um episódio muito especial. Trouxemos 3 convidados maravilhosos para contar uma história incrível. Mas antes da gente começar esse episódio, queria pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal. Segue @SoMultasFranquias. O link está aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam acompanhar tudo sobre a Só Multas, o mercado de trânsito e, obviamente, sobre o Blitz Podcast também, tá? Hoje a gente vai receber 3 convidados incríveis, pessoas que, de fato, contam a história da Só Multas com a própria história deles. Então a gente vai ouvir a história dessas pessoas, né? E agora a gente vai começar com um cara muito especial, porque, como eu falei, antiguidade é posto. Ele é a pessoa mais antiga que está na mesa hoje. Mais antiga na Só Multas, né? Não necessariamente mais antiga da vida. Eu não sei quem é mais velho daqui. Talvez seja eu. Talvez. Mas a gente vai conversar com o Dave Goulart. Dave Goulart atualmente ocupa o cargo de CTO da Só Multas. Então ele toca toda a parte de tecnologia da empresa. Mas, além disso, ele também é formado como arquitetura e urbanismo. Ele é formado em tecnologia da informação. Depois ele me corrige se o curso estiver errado. Essas coisas aí que a galera mexe nas telas pretas, né? Então, bom dia, Dave. Obrigado pela sua visita aqui. A frase melhor que você começou tudo foi o antiguidade é posto. Essa frase aí não pode sair porque a antiguidade é posto. É do Yuri. Eu aprendi com ele, mas a antiguidade é posto. Então vocês me desculpem, mas... Não vai começar as damas primeiro, né? Vai seguir a antiguidade. Hoje ok, faz sentido. Você acertou a arquitetura, só que o curso é análise e desenvolvimento de sistemas. Análise e desenvolvimento de sistemas. Gente, é uma tela preta que no final fica colorida só para quem for usar. É isso. Próxima convidada vai ser uma convidada muito especial. Minha amiga há quase 20 anos. Entregou um pouquinho da idade aí. Estudou comigo na faculdade. Advogada, especialista em trânsito, talvez uma das maiores autoridades em direito de trânsito do Brasil, especialista em contratos, especialista em franquia, especialista em um monte de coisa, corredora profissional, meia maratonista, vai correr a meia maratona nesse fim de semana, né? Então a gente está falando aqui de Laura Diniz. Bom dia, Laura, obrigado por estar aqui hoje. Bom dia, Cleiton, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu vou usar essa bio no meu Instagram, gostei da descrição. Isso aí. Próxima convidada, não menos importante, Daniela Félix. Talvez seja uma das maiores vendedoras que eu já vi trabalhando de perto. Uma pessoa que tem uma comunicação incrível, fluida. Certamente vocês vão perceber isso nesse episódio hoje. Todo mundo vai entender do que eu tô falando, né? Ela é formada em administração, MBA em gestão de pessoas. Tô certo? Acho que é. MBA em gestão de pessoas. Atualmente ela ocupa o cargo de gerente e está se preparando para se transformar na nossa CCO, né? Então vai tocar a parte comercial da empresa. Bom dia, Dani. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Laura, Dave. Estou muito feliz de estar aqui. A gente está realmente materializando várias conversas que nós já tivemos em vários momentos de falar, vamos fazer um podcast, nós vamos contar isso. Eu sou uma boa contadora de histórias, que bom que você já fez a introdução contando a respeito disso e vai ter muita coisa boa aqui hoje ainda. Exatamente. Vamos aproveitar que tem muita coisa boa, que você sabe contar a história. Quero que você conte pra gente a sua história. O que você fazia antes de entrar na Só Multas de forma reduzida? Tá? Não precisa contar toda a história, mas só para a gente ter mais ou menos uma noção. E como foi a sua caminhada dentro da Só Multas? Como você entrou, por quais postos você passou, né? Para que a gente consiga entender como você chegou no cargo de gerente e como você já está chegando nesse cargo aí de CCO, vai virar uma C-level da empresa. Pois é. Boa. Então, eu comecei minha trajetória profissional muito cedo e, diferente do que a maioria das pessoas fala, que quem forma em administração é porque não tem certeza do que quer fazer, eu sabia exatamente o que eu queria fazer, não tão objetiva, mas o meu sonho era trabalhar em escritório, o sonho da minha mãe era ouvir o salto pisando no laminado, então eu fiz o técnico de administração, depois eu fiz a faculdade, mas quando eu finalizei a faculdade, eu fui para áreas de RH. E a área comercial, ela me encontrou no meio do caminho, na verdade, eu não escolhi, foi ela que me escolheu, muito em virtude das possibilidades financeiras. Então, eu tinha anseios por remuneração, como até hoje ainda tenho, e eu vi a possibilidade.
Eu já tinha vendido Avon com 12 anos, então eu falo que eu comecei a ser vendedora com 12 anos de idade. Acredito que em virtude disso, hoje eu tenha facilidade em comunicação. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu tenho um perfil Dani no Trabalho, vai ver que eu falo sobre habilidades e habilidades serem desenvolvidas. Então é fácil ter uma comunicação quando você faz isso já há 19 anos. Então não poderia ser diferente, já que eu estou exercitando isso há 19 anos. Comecei na área comercial, veio a pandemia, tudo fechou. Eu tive a possibilidade de ir para Manaus. Eu estava em Manaus quando eu vi a vaga de vendedor da Só Multas. E eu percebi que era uma oportunidade realmente de retornar. Manaus, a galera não ligou muito pra pandemia, não, né? Eu lembro que na época teve um BO danado lá e tal. Pois é. As pessoas vão se lembrar, provavelmente, de quando Gustavo Lima, o Whindersson Nunes mandaram oxigênio para lá. Naquela época eu estava lá, porque realmente por uma decisão do Estado, eles não tiveram lockdown diferente do que aconteceu em Belo Horizonte. Então, nessa época foi uma época difícil, eu trabalhava com telefonia, na época eu já trabalhava com venda de serviços, e tudo fechou. Então eu tive a oportunidade de ir pra lá, fui. Eu tinha uma amiga que trabalhava na Só Multas, na equipe de marketing, ela com certeza vai estar ouvindo, porque ela é apaixonada com a Só Multas, ainda hoje, nós tivemos trocas recentes. Como é que ela chama? Thaís. Thaís fazia tráfego pago pra gente. Exatamente. Gestora de tráfego. Exato. E aí ela postou nas redes sociais que a empresa estava contratando e eu não acreditei. Eu falei, Belo Horizonte está toda fechada. Tem uma empresa que está contratando em contrafluxo do mercado. Eu falei, não é possível. Eu falei, é a possibilidade de voltar. Eu de volta para minha terra. E isso aconteceu para mim. Quanto tempo você ficou lá? Em Manaus, fiquei 1 mês. 1 mês só. 1 mês em Manaus, eu vi a oportunidade e voltei. E aí, Deu pra comer bastante peixe. Eu comi bastante peixe. Peixe eu comi bastante, tartaruga, açaí, tudo. Foi realmente uma experiência. Quem nunca teve a oportunidade de conhecer o norte, vá. É uma experiência, eu recomendo muito. E aí eu fui chamada para esse processo seletivo e quando falaram para mim, um processo seletivo para trabalhar com recurso de multa de trânsito, eu logo imaginei uma porta pequena, realmente era, né? Uma porta pequena perto do Detran, mas eu não imaginei que era da forma que era realmente. E eu descobri isso quando eu fui participar do processo seletivo com a gerente da época, que ela estava impecável, ela estava muito bem arrumada, e na hora que eu me sentei na mesa para participar, eu falei, eu não estou preparada para participar desse processo. Eu me enganei em relação ao tamanho da empresa. Eu olhei no Google Maps, eu vi que era uma porta pequena, inclusive o Rodrigues e o Gabriel falaram antes no último podcast sobre a Centro-Sul, falaram mal, inclusive, falaram, nossa, que pena, pequena, mas é uma unidade gigante do que se trata de história, de representatividade, de cultura, e eu me sinto honrada de ter começado lá. E aí fiz o processo seletivo, foi bem sucedido, comecei a trabalhar nessa unidade, que é a primeira, e logo em seguida eu recebi o convite para trabalhar numa outra unidade que estava abrindo para atender as pessoas da região norte de Belo Horizonte. Então a gente entendia, eu já falo a gente, porque naquela época eu já me sentia pertencente, então vocês vão ver muito falando das Só Multas como minha, porque eu me sinto parte. A gente já entendia que tinha necessidade de atender as pessoas da região sul, e aí precisava atender as pessoas que tinham necessidade e que gostariam de contratar os serviços presencial na região norte. Eu fui convidada, mesmo morando a 5 minutos da Centro-Sul, eu fui convidada para esse desafio de inaugurar realmente uma unidade, de começar do zero, de pensar numa outra forma de fazer negócio, porque na Centro-Sul a gente tinha muito cliente de porta, a unidade já estava ali há muito tempo, e na Pampulha era diferente, era novo, as pessoas ainda não conheciam, chegavam na porta e falavam, o que é isso? Diferente do que a gente via realmente na Centro-Sul. Fiquei lá por 8 meses como especialista, sou apaixonada pela unidade Centro-Sul, inclusive. A gente estava vindo para cá e eu tenho memória Pampulha, né? pela Pampulha. Pela Pampulha eu estava vindo para cá e eu tenho uma memória afetiva realmente quando eu venho e eu me lembro dessa história porque eu senti que existia uma confiança de algo novo que estava começando e me colocar lá naquele momento e realmente conquistar esse mercado foi muito interessante. Logo em seguida, eu fui convidada para ser supervisora de unidade. Naquele momento, eu tinha muita ansiedade. Eu queria estar nesse lugar, eu queria ser supervisora, mas eu queria ser supervisora da Pampulha, não vou mentir. E aí, a convite do Cleiton, eu fui convidada para ser supervisora da primeira mega loja da rede. Que era uma nova unidade, estava abrindo também, Estava abrindo. Então, depois de 8 meses como especialista, eu recebi o convite para trabalhar com gestão de pessoas, para liderar uma equipe ali de 9 pessoas dessa nova unidade que estava abrindo na Alberto Sintra,
Lógico que eu aceitei o desafio, deu um frio na barriga, eu pensava que eu ia ser gestora da Pampulha, num lugar onde eu já conhecia, num lugar confortável com 4 pessoas, mas confiaram a mim esse desafio, viram um potencial que talvez nem eu estava vendo naquele momento, e eu aceitei e foi um sucesso. A unidade bateu todas as metas, eu bato metas ininterruptas desde que eu estou na empresa, acho que só nos 2 primeiros meses que não, esse período de rampar realmente. E depois eu recebi o convite para ser gerente das 5 lojas. E hoje conto aí com uma equipe de 36 pessoas, 5 lideranças e 36 especialistas. E o próximo passo? CCO. Muitas franquias para ela cuidar. Muitas franquias. Bastante coisa. Legal, muito legal a história, Dani. Agora a gente vai passar para a história da Laura. Laura, ela entrou na empresa despretensiosamente, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Ela foi convidada a trabalhar num escritório e aí, do nada, ela apareceu na sua multa. Conta pra gente um pouquinho, Laura. O que você fazia, assim, de forma resumida, antes das suas multas? E como é que foi essa sua história aí até chegar no cargo de CEO, que, pra quem não sabe, é a chefe. A Laura manda em todo mundo, inclusive em mim. É a chefe plus. Então, antes eu só queria fazer umas considerações sobre a fala da Dani. A história dela conta um período que o mercado, em tese, estaria um pouco parado, né? Foi esse período de pandemia e pós-pandemia. Então, é muito bonito ver a história dela e das sua multas num momento que foi tão crítico. Mas o objetivo agora é contar a minha. Exato. Antes das sua multas, né? Antes de tudo, eu sempre fui uma pessoa que os estudos, diferente da Dani, onde a comunicação, ela passou através da forma, do exercício das atividades que ela trabalhava, eu sempre aprendi a me comunicar através de literatura, de estudo. Por quê? Eu venho de uma criação onde os meus pais não tiveram acesso à educação, então a educação foi o ponto 1 na minha criação. Então, por conta disso, eu era a CDF da turma, tanto no ensino médio quanto na faculdade, né? Eu cheguei a fazer curso técnico no Cefet de mecânica e era sempre o meu foco estudar, ser a número 1 da turma. E aí entrei pra faculdade, entrei na graduação em Direito e conheci o Cleiton, né? E o Cleiton era o oposto da Laura. Ele era o cara do boteco, do fundão. Que isso, me entregou assim de graça, não fiz nada. E aí olha pra você ver como é que são as coisas, né? Hoje eu trabalho pra ele. Não que uma coisa exclua a outra, pelo contrário. Vamos pro boteco. Não, mentira, tô brincando. Depois a gente conta por que isso aconteceu. Exato. Mas assim, eu não era a lá da frente, não. Eu era lá do meio. Eu tinha um pezinho nos 2 lugares e é por isso que a gente se encontrou. Acho que se eu estivesse lá na frente da turma, talvez eu não teria tido contato com o Cleiton. E a gente se tornou amigo na graduação. E ele sempre confiou muito em mim. Eu acho que a gente sempre teve uma relação de confiança. E eu me formei, né? Nós 2 fomos os únicos a passar na OAB antes de formar. Eu também passei no TCC. Essa parte, talvez ele tenha ficado um pouco para trás. Mas, enfim, me formei e comecei a estudar para concurso, porque era a minha meta. Eu realmente queria concurso público. E comecei a estudar. Estudei 1 ano, 18 horas, assim... Aliás, 8 horas por dia. E dormia e estudava. E aí não passei. Quase passei no meu primeiro ano. E, enfim, tava perdida, encontrei o Cleiton num bar. Falei, Cleiton, e agora? O que eu faço? Falei, bom, montei o escritório aqui, Laura, a gente tá precisando de gente, vamos trabalhar junto? Falei, bora. A gente não tinha um plano ainda do que fazer e tal. E começamos, ele o escritório já tinha alguns clientes e eu comecei a trabalhar com ele. De advocacia. De advocacia, né? E, em paralelo, ele também tinha empresa, que era SOS Multas, não era só multas, o nome ainda não era só multas. E eu comecei a ajudar o Cleiton em algumas coisas, né? Então, a empresa estava bem no início ainda, estava bem começando. Então, comecei a dar palpites, né? Vocês vão ver que eu dou palpites o tempo todo. E eu falei, olha, porque se a gente fizer isso, eu posso ajudar aqui, né? Algumas pessoas... Era tudo muito pequeno, a estrutura era muito pequena. Então, eu cobria os espaços das pessoas. E aí, eu comecei o meu pezinho que estava aqui começou a pisar no de lá também. Então, em paralelo, eu trabalhava no escritório de advocacia e também na Só Multas. A Só Multas foi crescendo.
E eu fui assumindo cada vez mais funções que não eram desenhadas, né? Eu costumo falar que quando a gente fala em crescimento, a gente não estabelece assim, olha, primeiro a gente vai fazer isso, depois as pessoas imaginam, né? Às vezes que tem o passo a passo muito bem desenhado e não tem. As coisas aconteceram muito rápido, né? Muito pelo nosso foco, pelo nosso empenho. E aí, de repente, eu me vi fazendo inúmeras coisas, né? Do financeiro ao operacional, a elaborar um recurso, a pensar em treinamento, a pintar uma parede, quando a gente, né, tem uma empresa paralela que eu gosto de brincar, que é a Sol Reformas, né, a gente gosta. Ela existe. Ela existe. Então, eu estava inserida em todos esses lugares, porque realmente fazia parte da minha história, da minha carreira profissional. E eu gosto de uma frase que eu uso muito, falei, Cleiton, nossa, imagina um dia a gente tiver uma sala com um monte de gente para eu coordenar fazendo recurso, porque eu me imaginava nesse lugar e acho que no decorrer desse episódio hoje a gente vai ver que os meus lugares se tornaram tantos outros que eu não consigo nem imaginar. Agora tem um monte de sala, né? Tem um monte de sala. E aí, enfim, né, assumi esse lugar de supervisão de cada equipe dessa e de gestora de pessoas e hoje eu faço o operacional de tudo. Muito legal, muito bom. Dave, sua história é bem legal. Vou ficar com vergonha, porque elas falaram tanto, com tantos detalhes, que não a precisa minha vai ficar pequena. Não precisa, pode ficar à vontade, pode contar do seu jeito, mas eu gostaria que você contasse pra gente o que você realmente fazia, que eu acho que eu sei pouco disso, assim, que de fato você fazia antes de entrar na sua multas, de forma resumida, do seu jeito. E como foi que você entrou e de que forma você ficou na sua multas. Esse é o ponto. Porque, só para que as pessoas se situem, e acho que ele não vai falar isso, então eu vou falar por ele. Gente, o Dave é um gênio. Ele é um gênio. Então, ele é o cara que sabe tudo de tudo. Então, tudo que você perguntar pro Dave, ele sabe. Ele é o ChatGPT antes do ChatGPT existir. Então, você precisa formatar o computador, verdade. O Dave sabia. Se a sua planta tá com a folha amarela, ele fala, não, isso aí é pô, café, água. Eu falei, mas e açúcar? Não vai pôr? Não põe açúcar, não. Então, ele sabia um pouquinho de tudo. Então, isso foi realmente um ponto que me chamou muito a atenção no Dave desde quando ele entrou. E conta pra gente, por favor, o que você fazia antes, então. Eu gosto da história da borracha da porta. Porque mais trabalho elétrica e tal. Só reforma. Imediatamente antes da Solmultas, eu trabalhava com um projeto automotivo, né? Que não tem nada a ver com a Solmultas. Mas... O que você projetava? Eu trabalhava nos fechamentos de carro. Então, vedação, borracha, aquelas entre portas. Você criava o projeto para que isso fosse para montadora. Vinha de fora, né? Vinha de fora da montadora, a gente desenvolvia aqui e fazia os testes. Trabalhava, acho que 1 ano com isso. Mas antes disso, eu trabalhava com siderurgia pesada, que era mineração. Tudo na indústria área de mesmo, indústria. Tudo na área de projeto mecânico pesado. O automotivo era mais delicado, né? Então você já tinha algum tipo de formação anterior de... Eu sou projetista mecânico também. Ah, tá. Aí eu trabalhava com desenvolvimento de indústria pesada, máquina que carrega minério e tudo. E aí teve uma crise muito forte, saí e fui para indústria automobilística. Fiquei lá, acho que 1 ano, trabalhando com esses fechamentos de automotivo, fechamento, vedação no geral. Uhum. E aí veio outra crise também. De outra indústria. De outra indústria. O projeto é isso. Tem uma crise, aí você vai migrando, né? Se você tiver como migrar de área, você migra. Se não, você tem que passar por ela, né? E aí eu saí, fiquei um tempo em casa, e aí o Júnior precisava de alguém, eu acho que para formatar computador, e eu sempre tive aptidão com... Sabia com tecnologia. Eu fui lá mais como amigo mesmo do que como serviço. Uhum. Não era nem pelo dinheiro. Recebi, mas não era só pelo dinheiro. Sabia que tava faltando dinheiro no caixa. Recebi, mas não era pelo dinheiro, era pela amizade mesmo, e fui lá tentar resolver o problema dele. E aí foram surgindo mais coisas para fazer, né? Não para nunca, desde sempre, só muitos foram surgindo mais e mais coisas, aí eu fui ficando e passando em várias áreas, né? A história do panfleteiro é clássica, né? Então eu já fui do panfleto até hoje onde eu tô. Mas ele já deu uma resumida boa, gente. Mas vou explicar para vocês. Dave, quando entrou na Solmultas, ele formatou os 2 computadores e a gente falou, você não quer trabalhar aqui? Não, quero. Ó, o negócio é o seguinte, nós estamos precisando de um cara para ficar lá na porta do Detran entregando panfleto. Aí você vai pegar o cara pela mão, na hora que ele tiver um problema que a gente resolve, e traz ele aqui. Os que você trouxer, você vai ganhar uma comissão. De projetista para panfleteiro. Deixa comigo. Não tem nenhum demérito, tá vendo? Gente, o Dave só trabalhava onde tinha sombra. Ele ia com 10 panfletos, voltava com 15.
porque ele via o lixo no chão que o povo jogava, ele pegava o panfleto dos outros, porque ele não gostava de ver o lixo no chão. Um terno velho, terno que passou em várias pessoas. Ele era o pior panfleteiro da história, assim. Ele era péssimo como panfleteiro. Só que aí ele começou a perceber que na hora que ele vinha dentro do escritório, ele percebia que a gente tinha diversas dificuldades tecnológicas e também organizacionais. Eu amo ouvir essa história. Que ele provavelmente conseguiria resolver com algum tipo de organização da cabeça dele. Então ele falava, pô, essa planilha não tá funcionando porque vocês estão usando do jeito errado. Vamos mudar essa planilha para fazer assim? E aí você põe nesse computador e funciona assim. Eu falei, pô, mas aí vai abrir de outro lugar. Ele vai. E os documentos? Não, você vai usar essa impressora, ou senão esse telefone. Não, mas do telefone vai aparecer no computador, ele aparece, vai ser assim, vai ser assado. E aí foi, né? Então ele começou a desenvolver alguns processos ali dentro da empresa, que na época era uma única lojinha, que a Dani contou aqui. A primeira grande coisa foi o e-mail, né? Assim, foi um salto. A gente tinha um e-mail corporativo. Só, que era Yahoo. Eu falei, não, tá na hora de ter um e-mail da Só Multas, né? Muito aí bom. A gente criou um e-mail da Só Multas na época, mas era um só, @Yahoo. Cara, parece estranho, mas isso muitas empresas não têm hoje, né? Assim, se você for olhar, as empresas pequenas, elas não têm um e-mail. Muita gente que a gente troca ideia hoje, fornecedor, vocês compram coisas todos os dias na empresa, então vocês sabem disso. Usam Gmail, tem um Gmail e tal, um Hotmail, e isso é muito interessante. Então isso realmente foi um salto. Parece que não, mas foi um salto. E colocou a gente no mapa, de fato, né? Mas aí, continuando na história do Dave, na época ele cursava arquitetura e urbanismo. Sim. Né? E porque ele cursava arquitetura e urbanismo, a gente achava que por algum motivo, não sei porquê, ele conseguia fazer marketing. Fui pro porque marketing ele era do computador e ele era do arquitetura. Eu não sei porque na minha cabeça isso tinha coisa a ver com marketing. Acho que é porque na época não tinha ninguém pra fazer, né? Não tem ninguém, é o Dave. Sempre foi assim. E aí, cara, ele foi pra criar a nossa primeira campanha online de Google, de tráfego pago, foi o Dave. Foi. Então ele colocou a gente no mapa, no Google Maps, e depois ele criou a primeira campanha. Eu tenho certeza que ele não sabia como fazer. Mas na época eu acho que era mais fácil. Porque tinha menos pessoas função. fazendo. Não, tinha menos função na plataforma, né? E ninguém fazia... Ninguém não. Pouquíssimas pessoas faziam o Google. Então acho que, querendo ou não, algum cliquezinho lá voltava, né? Vinha. Se fosse hoje, ia só queimar o dinheiro. Né? Mas na época... Mas funcionou. Funcionou por um tempo. Depois de um tempo a nossa empresa começou a crescer. E aí a gente virou franquia. Foi. Todos vocês, com exceção da Dani, acho, a Dani entrou, já tinha franquia, né? Já tinha. Mas o Dave e a Laura entrou, não tinha franquia ainda. O que de fato você, Dave, percebe que muda na empresa quando a gente transforma o nosso crescimento num viés de franquia? O que você acha que mudou? Que você tava lá quando não era franquia, e aí se transformou em franquia, o que muda? Primeiro ponto é a responsabilidade, né? Que a gente tem com os franqueados, não que a gente não tivesse antes. E processos também, né? Tudo muito bem estruturado e definido. Não dá pra fazer diferente amanhã, né? Então, o que faz hoje, faz amanhã e depois. Às vezes muda, né? Mas pra melhor. Né? Franquia é um processo replicável, de fato. Então, se você não tiver um processo que seja replicável, não vira franquia. Exatamente isso. Eu acho que responsabilidade dos processos, tudo muito bem definido hoje, né? Em todos os setores. E isso é o que mudou mesmo. Dentro desse processo, qual que você acha que foi sua maior contribuição? Do inicial ali. Do inicial? Não dá pra falar porque não é o sistema, né? Tem que ser o sistema. O sistema. Tem que ser o sistema, eu acho que sim. Então você tirou a gente da planilha. Isso. E levou pro mundo real, né? Pro mundo real virtual. Que é o sistema que hoje ainda é o mesmo sistema que é utilizado. Obviamente... A gente tem várias versões. Melhorias em 7.0. Inúmeras melhorias, mas é o mesmo. Desde quando a gente começou a franquear. Boa. Laura, quando a gente começou a franquear, qual que você acha que foi sua maior contribuição? E o que você acha que muda de uma empresa que estava crescendo sozinha e depois passou a franquear o negócio? Eu acho que... Quando eu entrei, só para pontuar a fala do Dave, a gente estava nesse processo de transformar as planilhas em sistema. E aí, eu lembro que você me apresentou o Dave assim, não, ele é um gênio, você usou essa frase, então é uma frase que é repetida há 8 anos. Ele não deixou ainda de ser gênio, não. Então, realmente, não é algo que está falando aqui só no podcast.
E aí, ele falou, e aí, beleza? Não me deu muita bola. E ele tava com um carrinho de supermercado na mão. E ele falou, não, eu tô ali, vou fazer um projeto pro carnaval. Do carrinho. E eu falei, projeto? E isso, assim, saindo da empresa. É um gênio mesmo. Tá fazendo, um carrinho vai sair alguma coisa. Carrinho de supermercado. Exato, de supermercado. Não queria saber a origem do carrinho, mas, bom, sigamos, né? Eu acho que eu peguei essa transição de transformar a planilha num sistema, na tecnologia. E eu conseguia muito contribuir para processos. Eu não sabia que isso era o ponto onde eu sou tão boa. Eu não identificava isso como qualidade. Hoje eu consigo perceber com muito mais clareza. Mas todas as ideias que estavam brotando, porque a gente estava num ambiente muito criativo, né? Nós, vocês, né, os diretores decidindo por franquear, naquela época vocês nem se intitulavam como diretores. Eram dois, né, empresários no início de carreira. Eram muitas ideias, o Dave trazendo a questão da tecnologia e a gente querendo transferir todas essas ideias para pessoas que não eram do nosso convívio, né? Pessoas externas. Então, o que eu entendi? A gente precisa organizar. Então, eu cheguei lá organizando tudo, que eu podia organizar das ferramentas que a gente tinha, com as ferramentas que a gente ainda ia desenvolver para que as coisas fizessem bastante sentido para qualquer pessoa, de dentro ou de fora. Que essa mulher gastou de post-it, Dani. Você não acredita. Eu acredito. Era caro e era muito post-it. Ela organizava tudo com post-it. Era incrível. Eu acredito, sim. A Laura falou que costuma dar pitaco e eu costumo dizer uma frase diferente. Vocês vão ver aqui como que a gente se referencia com relação ao trabalho uma da outra com muita admiração, inclusive. Eu costumo dizer que a Laura, ela não dá pitaco nem bota post-it, que ela dá o tom. E eu acho que realmente é uma habilidade invejável. Para mim que sou da comunicação, com certeza. Eu acho que realmente ter essa percepção de analisar todos os pontos, porque são visões diferentes. Eu acho que o início, o fato de sermos tão diferentes, então Dave não é um cara da comunicação, mas muito inteligente, o Clayton é muito criativo, o Júnior muito focado nas finanças, essa parte operacional, a gente se completou demais no início, então o meu lugar era de trazer todas essas diferenças e falar, beleza, então vamos junto nesse caminho aqui, porque a gente precisava se encontrar. Muito legal, muito legal. Dani, como você vê... porque quando você entrou na Só Multas já era franquia. Uhum. Já tinha algumas unidades, né? E a gente já tinha algumas unidades próprias e também várias outras unidades franqueadas. Sim. Você já vinha do mundo comercial. Sim. Né? Você sempre foi vendedora de carreira. Como você vê a diferença entre uma empresa que, obviamente no âmbito comercial, que cresce como franquia e cresce como marca própria? Qual para você é basicamente a diferença? Isso fortalece a marca? É mais fácil vender um produto que é de uma marca franqueada? Não? Como que você vê isso? Poderia falar horas aqui sobre isso, principalmente pensando que eu sou formada em administração e a gente sai da faculdade muito incentivado a empreender e eu empreendi 2 vezes antes de entrar na Só Multas e não tive sucesso em nenhum dos meus empreendimentos. Uma eu cheguei a executar, eu trabalhava com produto para salão, então eu vendia progressiva com este cabelo todo aqui, eu tinha que realmente vender esse produto e depois eu empreendi no segmento de serviço com telefonia e eu não tive sucesso. E eu falo até hoje que eu sou uma empreendedora, só que eu decidi empreender dentro de um lugar, que é muito mais fácil e com know-how. Então, se eu pudesse falar da diferença de quem quer empreender do zero, começar um negócio do zero, para você já começar com alguém, eu vou utilizar o mesmo termo que eu usei para a Laura, te dando o tom do que precisa ser feito, é muito mais fácil. A gente percebe isso. Eu ouvi o podcast do Rodrigues falando sobre, o Rodrigues é o William Rodrigues, tá? Eu rebatizei ele para Rodrigues. Na época a gente tinha um outro William que trabalhava na unidade. Então é muito mais fácil, com toda certeza, e eu posso falar com propriedade, porque eu vejo hoje a diferença que foi quando eu tentei empreender, que eu não deu certo, que eu não tinha tanta noção de negócio, de finanças, de pessoas, e como que é hoje o suporte que nós damos para os franqueados em relação a tudo, a exatamente tudo. Então, tudo que a gente pensa de inovação, tudo que a gente vai no mercado para buscar, a gente vem para replicar. Então, realmente, isso facilita muito a vida de quem quer empreender. E eu falo isso para os meus colegas de profissão, para quem está formando em administração. Se pensar em empreender, se estiver lá dentro, comece a olhar realmente franquia como uma possibilidade. Se for da Só Multas, então, vai ser sucesso. Porque... Eu sinceramente acredito que a força de uma marca, ela vem, obviamente, da comunicação. Então, como essa empresa se posiciona e se comunica com as pessoas, porque quanto mais
presente na vida das pessoas a marca estiver, mais fácil é da pessoa confiar. E nós somos vendedores, eu e você, a gente sabe. Quanto mais as pessoas confiam, mais elas compram de você. Independente do produto ou do serviço que você está vendendo. Então, de fato, ter uma marca por trás forte faz com que você venda mais. E esse é o ponto. Com toda certeza. Sem sombra de dúvidas, isso também implica muito. E a gente vê isso em vários outros detalhes, como, por exemplo, quando você vai fazer um processo seletivo para fazer uma contratação. A pessoa que está no mercado hoje, ela vai avaliar qual é a empresa que ela está entrando. Então, quando vê que é uma empresa que já está no mercado, que está bem posicionada, faz diferença, dá tranquilidade. Tanto para a pessoa lugar do Brasil. que está em todo lugar do Brasil, que você vê a marca, que você vê o nome, possivelmente vai ver os nossos rostos por aí nas propagandas. Então, a força que a marca tem impacta não somente no negócio, na venda, mas em todo o processo. Desde quando você vai fazer a contratação, até quando você vai vender um serviço falando em nome da empresa. A gente vê hoje prestadores de serviço no mercado, advogados, por exemplo, que quando alguém vai procurar recurso de multa, indica só multas como empresa especializada por esse serviço. Então, olha Empresa especializada indica só multas. Empresa especializada indica só multas, dependendo do tipo de serviço. Os caras não fazem, mandam Sim. pra gente. Então, olha como que nós hoje somos referência, então olha como que a sua multa está bem posicionada e o como que isso vai facilitar no final, quando você vai vender um serviço falando em nome da marca, realmente isso dá muita credibilidade. Boa. Você falou aí sobre o know-how que a gente entrega. E, Dave, fora o know-how da sua multas, porque tudo que a gente falou aqui, que a gente organizou, a gente colocou no papel, a gente entregou para as pessoas e falou assim, vai lá e vende. Agora você tem uma marca forte, você tem uma unidade padronizada, que inclusive foi você que criou o projeto, você não falou sobre isso. Na era arquitetura, né? Na era que... Quando você gostava de arquitetura ainda, assim, gostava mais de arquitetura do que de tecnologia. Tem pouco tempo, né? Que eu você foi arquiteto por muito tempo. Você gosta com a menos? gente. Tem 1 ano que eu não faço mais esse projeto. É que você não faz o projeto, que você não quer fazer mais. Não executa, né? Não executo formalmente, né? Porque eu não desenho as linhas de CAD, mas sempre dou também um pitaco ali no projeto. Que eu não faço formalmente. Então, acho que deve ter 1 ano. Hoje eu tô mais no TI, né? Mas a Sagrada você fez o projeto todo. Fiz. Então tem menos de um ano. Tem menos de 1 ano. Porque hoje a gente tem uma arquiteta que faz pra gente, que não é o Dave mais, até porque a hora do Dave, ela tá valendo mais a pena pra gente, pra mexer com tecnologia, até porque depois disso, ele não falou ainda, mas ele já se formou em... Qual é o curso? Análise e Desenvolvimento de Sistema. Eu vou lembrar esse nome nas próximas vezes, tá? Eu juro. ADS que o pessoal chama. Isso. Que eu faço, mais fácil. Então, você vai lembrar, porque a ADS... Inclusive, o momento de você me dar o crédito para essa faculdade tá aqui, tá? É esse momento. Que eu falei, faz faculdade, porque sempre gostou, mas não queria um diploma. Falei, precisa, é importante, vai te ajudar, vai te ensinar mais coisa. Mas eu aposto que você aprendeu, além do que você já sabia, né? Não, sim, não tem como falar que você não aproveita nada, né? Aí é demais. Mas não é tanto quanto uma pessoa que não sabe nada, né? Sim. Mas teve conhecimento que eu adquiri lá que eu já transferi para sua multas. Com toda certeza. Mas você não sabia antes da faculdade? Não sabia, Legal. E dentro de tudo isso que a sua multas de fato entrega para as pessoas. Então a gente entrega um projeto arquitetônico, a gente entrega o know-how, a gente entrega os processos bem definidos para as pessoas. A gente também desenvolve ferramentas para que os nossos franqueados utilizam. Quais foram as ferramentas que nós desenvolvemos para que os nossos franqueados utilizem? E como foi arquitetar, né, pensar, projetar isso do zero e depois colocar para funcionar, na sua opinião? Em nível de importância, as últimas que a gente desenvolveu é o CRM e o Bolsa, né? O CRM que é fundamental, né, Dani? Sim. Sem CRM não tem como vender. Não faz gestão. A gente não tinha, né, no início do processo que a gente começou a franquear, né? A gente não tinha um CRM próprio. E aí a gente viu a necessidade de desenvolver. Foi o primeiro, mais antigo, que a gente desenvolveu, entregou para as lojas, e agora o Bolsa, que está a todo vapor também, que entrega leads, né? Então são 2 ferramentas que a gente desenvolveu muito importantes, demandaram muito tempo de desenvolvimento. Quanto tempo está em desenvolvimento, por exemplo, Bolsa de Leads? Ficou em desenvolvimento quase 2 anos. Eu acho que 2 anos é do dia que começou a escrever a primeira linha de código, né? Mas antes da primeira linha de código... Já tinha tem uma história. Tem mais tempo. Tem um projeto Mão na Taça aí, que veio antes do Bolsa. Eu acho que a gente faz muito isso, não no sentido que a gente demora para fazer as coisas, mas a gente
cria muitas ideias e nem sempre todas, né, vão pro game. Vão pro game porque não vale a pena, a gente faz testes, né? Acho que é até por isso que a gente tem as lojas próprias que nos ajudam com isso. Mas eu acho que nível de importância seria o CRM e o Bolsa, que agora tá engrenando, tá entregando muito resultado. Sim. E eu fico muito feliz com isso, né? De ter participado do projeto de desenvolvimento. Não só eu, né? Eu só transferi as ideias para a tela. Mas foi uma construção em conjunto de tudo. Você fala transferir as ideias para a tela, mas eu acho que é muito importante esse trabalho de tradutor que o Dave faz. Eu tinha um professor na faculdade, Laura também estudou com esse professor, ele chamava Emílcio. Sim. Gente boníssima, boníssima, eu adorava o Emílcio. Orientador no meu TCC. Ele dava aula de introdução e estudou direito. Uhum. E ele tinha que explicar pra gente o que era direito e como o advogado fazia, o que o advogado fazia. E ele ensinou uma coisa que eu peguei pra mim e acho que isso é de fato o que o advogado faz. O advogado, ele apenas traduz o que está escrito na regra para um leigo. E eu acho que o que o Dave faz muito bem é traduzir o que nós precisamos para os programadores e para ele mesmo transformar em tarefas executáveis em linhas de código. Então, eu posso chegar perto do Dave e falar assim, ó, eu quero um sistema onde eu vou captar lead e quero distribuir isso para os franqueados. Isso para poder chegar num dev, num desenvolvedor, para o cara poder fazer, ele fala outra língua. Páginas, ele fala outra língua. E o Dave faz isso muito bem. Essa interlocução entre quem está tendo aquela ideia, o empresário ou as pessoas que trabalham com a gente, para poder criar o projeto, desenvolver e depois alguém executar, ou até ele mesmo executar, programando de fato, linha de código e tudo. Laura. Vai muito também do conhecimento do negócio, né? Verdade. Eu acho que total. É esse ponto. Você tem que ter panfleto lá atrás, faz toda a diferença. Total. Porque se a gente entrega a mesma informação para alguém que talvez não conheça só multas, sai um pouco diferente, né? Exatamente. Então acho que faz diferença conhecer o que a gente faz. E a gente já também contratou programador externo, empresas que programam de forma externa e não funcionou tão bem assim, né? Eu acho que essa tradução, ela é talvez um diferencial, assim, em tudo que a gente faz de tecnologia interna, né? Sim. Eu acho que a gente está conversando um pouco sobre construção de autoridade, né? E eu acho que a nossa equipe vai assistir esse podcast. E eu brinquei sobre essa questão dele realmente fazer a graduação. A Dani fala com muita propriedade sobre o curso dela de administração. Eu falo bastante sobre estudo e repertório. Mas eu acho que construção de autoridade passa desse lugar de você realmente ter um título, de você estudar sobre isso e você saber fazer. Porque se você sabe fazer e não tem um título, às vezes no mundo corporativo isso pode, né, gerar alguma questão. Quando eu falo título, não é uma graduação não, tá, gente? Tô falando uma formação naquilo que você se propõe a fazer. Mas se você não sabe fazer, você não sustenta. Né? Se você não sabe executar, se você não sabe pôr a mão... Eu brinco do mão na massa, de pegar para fazer... Você não sustenta essa construção de autoridade. Eu acho que todos nós aqui seguimos por esses caminhos invertidos às vezes, mas todos nós passamos por esse lugar de realmente construir a nossa autoridade com todo esse repertório que a gente tem na marca. E além do, acho que do Dave saber muito das só multas, ele também estava por dentro da cultura, do que era importante pra gente. E pro mercado. E pro mercado. Então, na hora que você vai colocar a mão na massa para executar, você pensa também em todos esses detalhes para executar. A gente recente estava falando sobre umas mudanças sistêmicas e ele entendeu que lá atrás a gente precisava executar algumas mudanças para favorecer os nossos franqueados e falou, vou precisar fazer isso. Então, entender também da cultura, da forma como nós fazemos, com certeza impacta no resultado final de todos os sistemas que você tem. Às vezes o jeito que a gente comunica para ele vem de uma forma incompleta. Ele mesmo completa a sua ideia. Que ele fala, talvez você não esteja vendo que isso aqui vai refletir nisso e a gente precisa mudar essa outra terceira coisa para que a sua ideia funcione. Você não tá vendo o todo ainda. E ele é um cara muito bom nisso. Verdade. Você falou que é muito importante que as pessoas tenham a formação. O diploma talvez nem seja a parte mais importante disso, mas que de fato saiba fazer. Exato. E talvez um dos grandes desafios de todas as empresas, e aí a sua multa se inclui muito nisso, é contratação de pessoas, é ter boa mão de obra, pessoas que de fato querem trabalhar. E a primeira pergunta para a gente entrar nesse assunto já teve alguém que entrou, fez uma entrevista com você, disse e provou naquele momento ali, em aspas, que sabia fazer uma coisa e na hora que foi fazer de verdade,
É jogador bom de treino e péssimo de jogo? Todo dia. Teve? Eu acho que no início mais. No final, agora não A galera tanto. passava pra trás antes, no né? Hoje início, passa menos. porque eu acho que no início o meu foco era a produzir, né, o produto, entregar um recurso de boa qualidade, fazer um contrato de franquia muito bem elaborado. Com o caminhar das coisas, né, a gente desenvolver, eu tive que ir para a parte de gestão de pessoas, tanto que me especializei nessa parte também. Então, hoje, para fazer uma entrevista comigo, né, e Dani uma vez me convidou, Laura, vem fazer entrevista comigo, você tem um feeling? E aí a gente criou todo um processo seletivo muito elogiado até pelas empresas de RH, e hoje é difícil passar a gente para trás numa entrevista, mas tem sim muitas pessoas que se apresentam como autoridade, eu sei fazer, eu faço acontecer, e aí não acontece. Dá seu copo aí. De fato existe sim, não posso mentir. E na hora que vai fazer, meu Deus, é complexo. E aí a gente vê muito isso, não só nos colaboradores, mas também em prestadores de serviço pra gente, né? A gente contrata muitos prestadores de serviço em várias áreas, né? Eu já tive esse problema com marketing, por exemplo. Então, uma galera de marketing que vem prestar serviço pra gente, seja na parte de tráfego pago, seja na parte de produção de conteúdo, seja na parte de assessoria de imprensa. Cara, a gente tem vários, obviamente, braços de marketing, mas eu já tive muita gente. E hoje as equipes que atendem a gente são muito boas, né? Então, quem atende hoje a gente na parte do tráfego pago é a V4, né? Na parte de produção de conteúdo é a Start Digital, da nossa galera. A Start Digital tá aqui, inclusive. Parabéns, galera, pelo trabalho. Né? A gente tem feito boas coisas, né? Com essas boas parcerias, mas isso é muito em virtude de que quando a pessoa chega e fala, não, eu vou fazer, pode deixar, eu dou conta. Aí você fala, não vai, amigo, não é assim, não é, porque eu sei como eu sei que precisa, você não vai fazer. Ele, não, eu faço e tal, e aí na prática a gente não tem. Mas esse desafio de mão de obra, Daniela, A que mais sofre. talvez você seja a que mais sofre. É sabido e notório, todo mundo sabe que a área comercial é a área que tem o maior índice de turnover no mercado. Independente do tipo de produto ou serviço que vá vender, a área comercial é, de fato, o lugar onde as pessoas mais entram e saem, trocam, vem, vai, troca, vai. Aqui você atribui isso e quais são os maiores desafios que você tem hoje? Depois eu vou fazer mais uma pergunta que vai ser como você tem resolvido isso. Mas primeiro aqui você atribui esse turnover tão alto, né, na área comercial. Quais são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje? Ótima pergunta. E eu gostaria de convidar todas as pessoas a fazer uma reflexão em torno da área comercial mesmo. As pessoas não saem de casa ou numa conversa de bar, ou numa conversa com os amigos, fala, o que você quer ser? Qual que é a profissão que você quer seguir? Geralmente a pessoa fala, eu quero ser arquiteto, quero ser advogado, quero ser engenheiro, quero ser médico. Eu até hoje não encontrei com uma pessoa que falasse assim, eu quero ser vendedor. E eu ainda me apresento como vendedor, apesar de transitar em outros cargos. E é complicado quando você pensa que as pessoas não querem estar nesse lugar e que estão ali de passagem. O Dave falou, a que mais sofre. Realmente, com a quantidade de pessoas que entram e saem, dificulta um pouco o treinamento, o tempo de desenvolvimento, mas quando você tem compreensão que é uma condição, e eu entendi que para contratar na área comercial essa é uma condição, você começa a ter estratégias, a criar estratégias para diminuir isso. Uma das estratégias que nós adotamos, estamos sendo muito bem sucedidos, é com relação ao tempo de treinamento. Então, se você entende que a pessoa ela está ali e que provavelmente a maioria dessas pessoas elas estão de passagem, porque querem ser veterinários, arquitetos, engenheiros, estão de passagem para alavancar realmente, para ter dinheiro, você precisa desenvolver essas pessoas com mais rapidez e fazer com que elas entreguem resultados mais rápidos. Em contrapartida, eu também tenho me surpreendido positivamente de pessoas que não vieram para ser vendedores e ficaram. E se desenvolveram. Como vendedores. Como vendedores e depois como gestores, e que gostaram da área. Então, eu acho que esse movimento também é muito positivo para a área comercial, e eu gostaria de disseminar isso. Quanto mais pessoas falando sobre, quanto mais pessoas defendendo que a área comercial, ela é interessante e dá para construir carreira. E é muito rentável, é muito bom, é uma área que te traz possibilidades. E foi o que me fez, inclusive, vir para essa área. Então, é uma dor, é uma condição, fato. Existem estratégias que podem ser feitas, como, por exemplo, melhorar
treinamento, você criar um ambiente onde a pessoa deseja ficar, você demonstrar para ela que é possível ter carreira, das possibilidades de crescimento em Y, porque você pode ser tanto um excelente vendedor, de se desenvolver para criar outros vendedores. O William Rodrigues veio aqui e falou sobre isso. Então, é aceitar realmente que é uma condição, aceitar que as pessoas vão passar, mas também ter um olhar diferente para as pessoas que têm potencial para crescer e vender essa ideia para as pessoas que estão lá. E é importante a gente fazer um corte para a análise dos franqueados, porque a Dani, ela tá aqui dando exemplos do quão bom gestor ela é. E isso faz parte da rotina do franqueado. Então, ele precisa contratar e desenvolver, e fazer isso tudo que a Dani falou, desenvolver pessoas. E o Rodrigues, né, que teve aqui no episódio, ele é a materialização desse exemplo de uma pessoa que ele se desenvolveu e hoje é um franqueado. Sim. Então, a importância de um bom gestor fazendo a gestão da franquia. Então, não é só empreender, não é só investir, ele precisa realmente desenvolver as pessoas da equipe dele, E nós temos outros exemplos também. Então, nós somos uma máquina hoje de treinamento e desenvolvimento de pessoas, com toda certeza. Tiveram franqueados que vieram, tem pessoas hoje na rede que querem ser, tem pessoas que se desenvolveram como vendedores, mas é realmente, às vezes, pegar essa pessoa que vai falar que entrega, talvez a gente sabe que ela não entrega, mas que ela tem um potencial, investir nessa pessoa, ter um olhar cuidadoso, desenvolver, treinar, criar técnicas de desenvolvimento e fazer com que essa pessoa performe, porque aí sim ela vai ver valor na área comercial e vai querer seguir carreira. A gente tem grandes lideranças. A gente tem grandes lideranças. Filho teve aqui também, né? Filipão, teve. Ele Então, vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você não sabe a resposta. Ah, que ótimo. Sabe. Tô bem tranquila Ela agora. sabe conduzir a resposta, eu tenho certeza. Quantos treinamentos você já ministrou na vida? Não sabe. Não dá pra calcular. Tem alguma inúmeros. semana do seu dia a dia, assim, ó, tipo, na semana a gente não fez nenhum treinamento? Não. Não ministrou nenhum treinamento? Não, nenhuma semana. O início da minha semana, segunda-feira, 9 horas da manhã, eu dou treinamento, 2 horas eu dou treinamento, na quinta-feira eu dou treinamento, na sexta-feira, 4 horas, eu dou um treinamento. Então, realmente, é para disseminar conhecimento e para fazer com que as pessoas entendam dessa cultura, realmente. Você falou de cultura. O quão a cultura é importante para manter as pessoas, né, e baixar esse índice de turnover que tem na área comercial. Porque normalmente a cultura, ela existe em todas as empresas. Pode ser uma cultura ruim, uma cultura boa. Toda empresa tem cultura, independente. Normalmente a empresa que tem consciência, ela pode escolher a cultura dela, né? O que a gente, por exemplo, só Multas fez. A gente escolheu a nossa cultura. Então não foi acontecendo. Óbvio que aconteceu, mas depois a gente escolheu a nossa cultura. Falou, nossa cultura é essa. O quão isso é importante para manter de fato as pessoas, principalmente da área comercial, que é onde a cultura aflora mais. Na verdade, na área comercial tudo aflora mais, Tudo. é muito sentimento na área comercial, né? O quão isso é importante, de fato, para manter as pessoas lá. 102% é aceitável? Como resposta? Que nas vendas vale qualquer conta. 2 mais 2 é 7. Só deixar a Dani contar uma história vira 7 rapidinho. É 100% importante você ter uma cultura clara e bem definida, que as pessoas tenham conexão com ela para seguir com esse propósito. Se não tiver um pilar forte, um pilar bem definido, uma estratégia de onde essa pessoa precisa chegar e o que ela precisa fazer para chegar e o que ela não pode, principalmente, pensando na área comercial e principalmente pensando no nosso serviço, onde o cliente tem que estar no centro, você vai vender uma solução para aquela pessoa, então vai ser sempre sobre o que a pessoa precisa e não sobre a meta do vendedor em si. Isso precisa estar muito claro para a pessoa que está entrando do que nós fazemos e como nós fazemos. A nossa preocupação em fazer correto. Então, recente eu tive uma entrevista com um desenvolvedor que está contribuindo na construção e na reformulação do nosso site, e ele me deu um feedback no final falando, olha, você está sendo uma das últimas pessoas que eu estou falando e é unânime o quanto as pessoas querem fazer certo na empresa. Então, essa pessoa que está vindo, ela também precisa entender que não é a qualquer custo, não é de qualquer jeito que nós fazemos, nós prezamos muito por fazer certo. E a integridade é uma palavra que está muito forte, assim, nos nossos valores. Então, essa cultura, ela precisa ser repassada. E eu acho que a gente mantém as pessoas pelo fato de querer fazer certo, porque pode parecer que não, no nosso país, pode parecer que isso é
é uma coisa que não acontece, mas tem um monte de gente querendo fazer certo por aí. Sim, Não é exceção. total. As Não é pessoas se exceção no conectam. Brasil. Eu acho que a maioria das pessoas quer fazer certo. Quer ganhar dinheiro sem passar ninguém para trás. Quer vender um produto que de fato entregue uma solução boa, não pelo dinheiro ou só porque essa pessoa vai comprar de novo, mas porque de fato você quer ajudar a pessoa. De fato você quer que seu produto resolva o problema na vida da pessoa. Então tem um monte de gente querendo fazer isso. Sim, e hoje eu percebo, assim, nas nossas entrevistas de desligamento, quando algum colaborador se desliga ou que foi convidado a trabalhar em uma outra empresa, a gente faz entrevista de desligamento e nós somos muito elogiados por isso, por fazer certo, por ter esse valor. Então, às vezes a pessoa que sai não é porque não se conectou com os nossos valores, muito pelo contrário. Elas aprenderam e falam que vão replicar isso. E hoje eu percebo que isso acontece em outras franquias também. E você perguntou quantos treinamentos eu dei e houve uma mudança de quando eu estava muito mais no operacional para agora que eu estou transitando para essa parte mais estratégica. Hoje, os treinamentos que eu dou são muito mais relacionados à cultura, a ensinar como fazer do que propriamente dizer como que um recurso é protocolado, da parte técnica, sabe? Então, eu percebi também essa necessidade que as pessoas têm de entender e de se conectar para acreditar. O vendedor ele precisa acreditar no que ele está vendendo, na solução que ele está entregando. E quanto mais eles têm autoridade e propriedade sobre isso, melhor vai ser para o cliente, para ele e para a empresa. Então, esse meu projeto hoje de treinamento e desenvolvimento é muito mais voltado à cultura, a contar para essas pessoas como que a gente faz, o que a gente acredita, e isso reflete muito na ponta. Boa. Laura, quantas pessoas estão abaixo de você, hierarquicamente falando, da empresa? E quantas pessoas estão como parceira de você dentro das sua multas? Bom, mais de 60 franquias. Se a gente colocar uma média de 3 pessoas por unidade, posso fazer essa média. Faz a conta aí, Dave. O grupo já tá... O grupo Só Multas, né? A franqueadora 180. E as 5 lojas, nós já estamos com quase 100 pessoas. 400 a 500 pessoas. Fornecedores, dos mais variados assuntos, do jurídico Deve ao chegar em marketing, 500. ao financeiro, a 500 ferramentas. Vai chegar em 500. Bastante gente, eu converso com bastante gente. Boa. O que você... E aí, quando eu falo você, é a empresa, porque você é a personificação da empresa nesse ponto. Tá fazendo para poder manter a cultura ou para disseminar a cultura correta? Quais são as ações que, de fato, você cria no dia a dia para que essa cultura seja disseminada? Eu vou começar de novo falando sobre essa construção de autoridade. Eu acho que eu assumi esse lugar, né? Eu acho que todos os lugares onde eu frequento para falar em nome da marca, né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou sócia da empresa, porque eu realmente sei falar sobre tudo. Então, as pessoas que conversam comigo, elas sentem segurança na minha fala. Então, eu gero uma relação de confiança com as pessoas. Agora você deixou a galera na dúvida. Você é ou não é sócia? Não sou sócia, gente. Mas É verdade, me pararam recente, falaram. Então, Você é sócia, Dani? Te perguntaram. Não, ô Dave, você é sócia da empresa? não Eu sou, mas mas... são multas. Verdade, eu mandei mensagem pra ela na hora. Me perguntaram isso pra Dani mesmo. Mas, enfim, as pessoas... Fala que é da próxima. Isso. Não, Fala conta que mentira. Mas por quê? Por que eu tô falando isso? Por essa relação de confiança. Eu acho que a gente vem de um serviço que no início era estigmatizado, né? As pessoas tinham dúvidas sobre o que a gente entregava. Então a gente trabalhou muito sobre essa construção de segurança, de credibilidade, de integridade. Então a gente passou por esse lugar de construir essa imagem da marca. Então acho que é o ponto 1, essa autoridade. Somos autoridade, somos especialistas naquilo que fazemos. Quais são as ações fáticas, assim, Exato. mão E aí, na massa, pra já gente que você é tão entregar. mão na massa, eu quero saber. Então, eu acho que é construir sempre novas autoridades dentro da empresa, essa sensação de eu sei o que eu tô fazendo, eu entrego bem feito, como fazer, e essas ações partem por treinamento. E aí, quando a gente fala em treinamento, não são grandes treinamentos. Eu gosto muito de grandes treinamentos, desenvolvi uma diversidade corporativa, metodologias, eventos, né? Ajudei a construir um evento que eu tenho certeza que vai ficar aí para sempre na história da empresa, como o primeiro de muitos. Mas eu acho que é o cotidiano também, né? Quando a Dani usou essa expressão, a gente conversou sobre isso ontem, nem foi por conta desse podcast, sobre dar o tom, eu acho que é de estar acessível para as pessoas de todas as formas. Laura, eu quero aprender a fazer isso, eu quero fazer um contrato, eu quero aprender a fazer isso. Eu acho que essas pequenas ações cotidianas, porque o grande traz impacto, mas o todo dia, o arroz com feijão, eu costumo falar, gente, vamos fazer o arroz com feijão primeiro, depois a gente vai colocando os incrementos. Então é essa presença diária e constante
que eu acho que constrói essa cultura sólida todos os dias. E olha, eu vim do mercado, essa acessibilidade, ela às vezes é dificultosa em outras empresas, tá? Das pessoas terem acesso realmente a quem toma decisão, a quem pode ajudar. E realmente eu percebo que nós fazemos isso de uma forma bem linear. E a gente recentemente participou de um evento corporativo, né, o Gramado Summit. A gente estudou muito sobre isso, sobre essa construção, essa ligação com as gerações, né? Porque a gente também tem tido conflitos com gerações de idades diferentes. E o grande ponto hoje tudo é comunicação, é uma comunicação horizontal. Então, a gente criar... Claro, gente, que a gente tem que ter momentos, temos estruturas, salas separadas, mas esse dia a dia, todo dia, esse pegar na mão, olhar nos olhos... Ensinar o que a gente sabe é importante. Cuidar de um por um, né? E não, né? E dos franqueados, assim, a gente trabalha e desenvolve ferramentas para que desde um CRM para fazer gestão de leads e pessoas, a treinamento para que a gente consiga fazer o que a gente faz todo dia numa estrutura da franqueadora com o franqueado. Então, é algo que a gente sempre pensou para que o que dê certo nas lojas, o Dave falou sobre as lojas próprias serem utilizadas como teste, são mesmo, para que a gente entregue isso para o franqueado da melhor forma possível. Verdade. Boa, já que você falou de franqueado, não falou só de franqueado, né? A gente falou hoje aqui da história de vocês, a gente falou de tecnologia, que eu acho que faz muito parte das necessidades que a gente tem. Talvez qualquer negócio, negócio hoje no mundo. Depende do mundo, depende de tecnologia, e a gente vem investindo cada vez mais nisso, né? Isso é um fato. Sim. A gente falou de construção de processo, a gente falou de gestão de pessoas, de como manter uma cultura forte, né? De todos esses pontos importantes, e acho sinceramente que isso tudo leva a uma excelência no que a gente faz. Com certeza. E se a gente é realmente excelente no que a gente faz, a gente vai mostrar para vocês, a Laura vai mostrar para vocês, o nosso selo de excelência da BF. Então, tá aqui. nossa empresa... Xodó Vou emocionar de novo. Xodó 2024. Conta para mim como é para você ser reconhecida pela ABF. Só para a galera entender, o selo de excelência é uma chancela de reconhecimento da Associação Brasileira de Franquias, que tem, sei lá, mais de 1.000 marcas lá associadas a ela. Então, as marcas que são associadas à ABF, é como se uma marca já tivesse uma pequena chancela ali de que, essa marca ela existe de fato, ela realmente é uma marca que franquia com as melhores práticas, mas aí depois disso eles fazem um recorte de um grupo seleto, que é um grupo onde eles conseguem... Um degrau acima. Tá um degrauzinho acima ali, que eles de fato conseguem entregar resultado para os franqueados. Então, como é para você receber de uma entidade tão importante no Brasil o selo de excelência depois de ter feito tudo isso? Depois de ter me encontrado lá no boteco e entrado nas sua multas, e aí depois, de quantos anos? 9, 7, 8, 10 anos? Sei lá quantos anos você tá aqui. Nossa, até é difícil traduzir em palavras, né? Assim, quando a gente relembra todos esses momentos, quando a Dani chegou, quando eu vi o Dave pela primeira vez... A gente não tinha estrutura física mesmo, cadeira, como a gente tem hoje, mesa. E relembrar todo o nosso trabalho, porque eu acho assim, o sucesso, ele passa por vários lugares, né? Você começou me apresentando que eu sou corredora, então pela sua saúde física, sua saúde mental, a sua condição financeira, eu acho que isso tudo constrói uma carreira de sucesso. Acho que um sem o outro não dá match, né? Falta alguma coisa. Então, eu acho que ter o reconhecimento é importante. Então, eu acho que a gente receber um troféu, que a gente não tem dinheiro nem nada, é isso aqui. Não ganha dinheiro para nada, né? Nada. Inclusive, a gente precisa investir para poder... Mas eu acho que realmente é ser reconhecido, né? E a gente queria que a gente pudesse levar todas as pessoas, né? Dos fornecedores aos franqueados, aos especialistas, a qualquer pessoa que tenha passado na nossa história, mas ver isso materializado num símbolo é muito importante, porque quando a gente começou assim, do nada mesmo,
Então, a gente precisava de ter um selo, de ter um troféu que materializasse o nosso trabalho. Porque, realmente, a gente prezou pela excelência. A nossa régua é 10, né? Não dá pra tirar nota 7 Não lá, dá, 7 não é aceitável. Assim, a gente tem feito um trabalho. A gente pode fazer um podcast falando só sobre nota 7. Nota 7, mas assim, pra gente chegar onde a gente chegou, a gente abriu mão de muita coisa pra gente realmente focar no resultado, tanto que a nossa cultura passa por essa palavra resultado com muita força. Então, realmente, ter materializado isso é importante. A gente precisa desses momentos pra celebrar, e eu acho que isso também não. Isso faz parte da nossa história. A gente sempre celebrou cada pequena conquista. Quando a planilha virou um sistema, quando a gente vendeu a primeira franquia, quando a gente achou que tinha vendido algumas e talvez a gente comemorou um pouco antes, mas acho que celebrar e se sentir realizado e isso faz parte daquela conversa de todos os dias. Então eu sento com a Dani, a gente desenvolve alguma coisa, Laura, eu fiz isso aqui, e a gente vai celebrando dia a dia, porque a gente sabe que a vida é pesada, mas a gente tem que celebrar as conquistas e essa é uma celebração e tanto. Boa. Gente, vamos caminhando pro final aqui, né? Gostaria já de começar agradecendo vocês por tirar um tempinho pra vir aqui, né? Eu podia mandar vocês vir aqui, porque eu sou o chefe, né? Nossa, Mas é a verdade, é a Laura que manda. Ela que mandou a gente vir aqui gravar isso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, Dave, aí, de agradecimento, mandar um alô pra galera do TI lá, que eu sei que estão esperando. Seu alô. Pra que a gente parta pro final aí do nosso episódio. Nossa, eu vou fazer um encerramento? Por que não a Dani? A sua parte. Depois vai ter a Dani. Falei, que isso, é muita responsabilidade com a Dani do meu lado, não dá pra mim, não. Você tá achando que você é um pouco tenso, assim? Relaxa. Abraço pra galera do TI que tá assistindo. Se não estiverem assistindo, depois eu vou ficar sabendo que vocês não Vai tomar nota? Vou tomar nota. Vou cortar a internet dele. A sua equipe é muito participativa, são ótimos. Verdade. Não, eles assistiram o episódio todo mundo junto lá ontem, foi bastante legal. Perdi qualquer coisa. Seu recado final. Meu recado final? Meu recado final é de agradecimento pelo convite, foi legal contar a história. Eu acho que essa história é importante ser exibida, porque quando a pessoa entra na sua música, ela não sabe dessas possibilidades todas, de como a gente começa a carreira Y, enfim, Y. E se... Quando eu entrei, eu não enxergava, hoje, quem entra tem a possibilidade de enxergar muito mais coisas. Mais então, fácil assim, ver, tá né? muito mais fácil ver pra onde você entrou, pode era ir. tudo mato, né? Era tudo mato, não tinha muito pra onde caminhar, não. Agora você entra, você já pode tá focando lá na frente o que você vai fazer. Boa. Então, no geral, é agradecimento e deixar esse recado pra quem tá assistindo, que tem muitas possibilidades dentro da São Mendes. Obrigado, Dani. Encerramento curto, por favor. Já passou do nosso horário. Tô muito feliz de estar participando. Nós já tínhamos falado em alguns momentos que gostaríamos de fazer um podcast, que era importante falar da nossa história. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora falando de todos os nossos projetos futuros. Eu sei que não era para falar sobre isso, né? Que a gente queria contar a história mesmo, mas a gente poderia fazer sobre tudo que a gente pensa em crescimento, em evolução. 2025 já chegou pra gente. É a materialização realmente de um desejo nosso de contar para as pessoas o que nós fazemos, porque nós sentimos muito orgulho disso. Boa, obrigado, Dani. Manda um abraço pra galera do comercial. Um abraço para todo o time comercial. E o seu time é o maior. O meu time é o maior. Você vai ter muita gente pra tomar nota. Bastante gente. Laura, seu agradecimento e finalizar. Eu queria agradecer, é gratificante estar participando desse episódio, contar um pouco da nossa história, porque eu acho que isso pode colaborar com o crescimento de outras pessoas. Queria mandar um abraço para todo mundo, para todos os nossos fornecedores, todos os nossos colaboradores, todos os nossos franqueados, e dizer para eles que hoje tem muito mais possibilidade, mas é o todo dia que a gente tem que fazer, aprendendo uns com os outros, que vai construir essa possibilidade que o Dave mencionou. E obrigada, vocês, por todos os dias a gente tá trabalhando junto e se divertindo. Obrigado a todos por ter vindo. Obrigado a todos por ter participado e nos assistido até aqui. Garanto que são histórias muito inspiradoras, né, que de fato vão fazer com que você saia do zero e almeje chegar em lugares muito legais. Hoje as pessoas que estão aqui são as pessoas que de fato tocam a empresa. Então, se você gostou desse episódio, deixe seu like, se inscreve no canal, segue @somultasfranquias. O link vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.